se você puder, Tá, porque... beleza, tá ótimo, então. Tá? É isso. Pascoal, quer fazer alguma introdução? Eu queria apenas agradecer o Igor, né? Quem me deu o telefone do Igor foi o Odilon Guedes Pinto, e, enfim, aí nós conversamos, e ele se mostrou bastante disponível, enfim, muita vontade de ajudar. E, enfim, eu acho que é um tema super importante. Eu vejo a grande simplicidade que é o mapa da desigualdade, né? Ele é extremamente simples das pessoas entenderem, né? É difícil, não tem nada de, né, de curva, de Lorenz, né, de Gini e aquelas coisas todas lá que muitas vezes os economistas colocam para complicar, né? O mapa de desigualdade você coloca para o público entende na hora, né? Público que nunca viu nada do assunto, né? Então, eu acho muito legal. Eu lembro que eu fui com o Célio, acho que no lançamento do primeiro mapa, né, Célio? O primeiro mapa lá em São Paulo. E, enfim, depois disso eles vêm já, é o 9º mapa que eles publicam, esse de 2020. E o Igor estava me dizendo que eles já estão, além de São Paulo, eles estão no Rio de Janeiro, eu vi agora, né, no guia, eu distribuí o guia para vocês, não sei se vocês receberam, e no guia está escrito lá que o Distrito Federal também está desenvolvendo, enfim, eu acho que o Igor pode dar um pouco mais de detalhes sobre... Então é isso aí, Igor. Se você quiser se apresentar... Tá, deixa eu só pegar meu carregador aqui, que o celular desligou e eu preciso manter ele ligado. Deixa eu só pegar um carregador aqui, um minutinho. Sem problema. Ou agradecer a Lara também, que ajudou aí nessa conexão. Viabilizou aí a conexão. Isso, muito bom. Obrigado, Lara. Eu queria falar uma coisa. Eu conheci o Igor, na verdade, no lançamento do mapa de 2019, no SESC, lá em São Paulo. E o que eu achei interessante assim da apresentação, porque cada um apresentou um indicador, né? Foi uma apresentação de uma manhã inteira, assim, dos indicadores para a elaboração dessas políticas públicas, né? Para a redução da desigualdade. O que mais me chamou a atenção, que além da amplitude de indicadores, fidedignos, assim, as pessoas que apresentaram cada indicador, uma propriedade da região que elas estudaram, foram apresentações ótimas, assim. Então, os dados fidedignos, isso é muito importante. Se a gente não tem essa clareza, tanto nos indicadores como os dados pertencentes à região, a gente não consegue elaborar política pública e melhorar a qualidade de vida das pessoas, dos moradores da cidade. E eu vejo essa dificuldade na educação pública do governo do Estado. Os nossos indicadores não são fidedignos, na verdade. Por isso que a gente não consegue melhorar a educação pública do governo. E outras coisas mais, óbvio, né? Mas, assim, nós não conseguimos efetivar. Então, a gente parte do pressuposto que o acesso e a permanência das crianças na escola já foram superados. E a permanência não foi. Eu não consigo... A gente conta que o aluno está presente 100%, 75%, que é o que preconiza a lei, mas nós não conseguimos essa permanência. E a criança não estando presente, ela não aprende. Então, e os dados que a gente gera não são fidedignos. Então, o que mais me impressionou nesse estudo todo, desse mapa de desigualdade feito pelo pessoal em São Paulo, foi a apresentação e o estudo, a identificação, a sistematização dos indicadores, a coleta de dados, a análise, a comunicação, tudo numa ordem de grandeza simples, clara e objetiva. É isso que eu queria falar.
Legal, Lara. Vamos lá, Igor. Obrigado, Lara. Bem, a gente, pela rede, bem, eu sou Igor, sou assessor de mobilização na rede, sou graduado em Ciências Sociais, faço doutorado em Sociologia na área de Planejamento Metropolitano, e o mapa da desigualdade, ele é uma das pesquisas, enfim, que a gente desenvolve na Rede Nossa São Paulo, acho que é a mais conhecida mesmo, que já tem 9 anos, salvo engano, a rede tem 13 anos, e aí tem outras iniciativas ali dentro da rede que foram muito significativas nessa história. Então, o plano de metas, né, a obrigatoriedade do programa de metas na cidade de São Paulo, que depois várias cidades do Brasil também instituíram. As pesquisas que a gente faz com o IBOP, então amanhã de manhã vai ser lançada uma pesquisa sobre qualidade de vida na capital, às 10 da manhã, no Facebook, no YouTube da rede. E essas pesquisas apontam, enfim, a percepção da população sobre alguns temas, né? Confiança nas instituições, se a pessoa sairia de São Paulo ou não, a nota que a pessoa dá para a cidade, a nota que a pessoa dá para a prefeitura, enfim, uma série de questões que a gente faz. E a primeira é sempre na semana, ali próxima à data de aniversário da cidade. Nesse caso vai ser segunda-feira, então a gente vai lançar nessa quinta. E aí, sobre o mapa da desigualdade, eu não sei se vocês já viram, né? Acho que alguns de vocês mencionaram que já viram, mas não sei se todo mundo. Tentando ser bem sintético assim, o que ele faz, na verdade, é apresentar para além das médias que geralmente a gente está acostumado a ouvir sobre a cidade. Então, São Paulo tem indicadores bons em relação... Bons, mas em relação a quê, né? Então, bons em relação, talvez, ao Brasil, nem tão bons se comparar, sei lá, com a OCDE. E dentro de São Paulo, a gente tem situações muito abaixo daquela da média. Então, o mais clássico é a idade média ao morrer, que é um indicador um pouco sintético, na verdade, das condições de vida na cidade. Então, a idade média ao morrer, não é a expectativa de vida, né? É a idade média com a qual as pessoas morreram em tal distrito naquele ano. Então, a gente trabalha no nível de distritos aqui dentro da cidade de São Paulo, são 96 distritos na cidade. E aí a gente pegou o dado do SUS, de mortalidade, e pega a idade média com a qual foram registradas as mortes naquele ano. E isso varia entre 58 anos, na periferia leste, por exemplo, em Cidade Tiradentes, e 81 anos em Moema, por exemplo, que é um bairro de classe média na zona sul de São Paulo. Então, essa discrepância é o que, na verdade, é o cerne do mapa, né? Mostrar que tem condições de vida muito diferentes dentro da mesma cidade. Outras organizações, que eu mencionei, por exemplo, Rio de Janeiro, a Casa Fluminense, pegaram a metodologia e fazem um mapa da desigualdade metropolitano. Por quê? Tanto porque o município do Rio, às vezes, não tem dados no nível de distrito, não tem desagregação desses dados para tudo, nenhum município também tem dado desagregado para tudo, nem São Paulo. Mas a quantidade de dados que foram sendo desagregados no nível do distrito foi aumentando ao longo dos anos, inclusive por conta do mapa da desigualdade. Porque o que a gente tem facilmente desagregado, geralmente, é o do SUS, por exemplo, né? Que trabalha com a base ali das unidades básicas de saúde, você reagrega como você quiser, né? Mas nem tudo é assim. Então, alguns dados, vários indicadores atualmente, a gente acaba utilizando os dados que a gente pede para a prefeitura. A gente pede via LAI, via Lei de Acesso à Informação, os dados de, sei lá, de mobilidade urbana, de número de acidentes com ciclista. A gente faz um pedido via LAI ali e pede para eles por distrito, que é a unidade administrativa menor da cidade. Então, eles enviam para a gente tabula, põe no mapa, e essa também é uma coisa muito importante, né? A visualidade. Então, não adianta a gente fazer uma tabela e entregar. Isso não tem impacto nenhum. Geralmente, o que mostra muito claramente, o que as pessoas seduzem, é a coisa do mapa, porque mostra, na periferia, os indicadores em geral, muito precários em algumas questões, a centro, zona sul, as regiões mais ricas com uma diferença brutal,
ou também indicadores que não necessariamente correspondem a essa lógica centro-periferia. Tem indicadores, por exemplo, de poluição, que mostra que o centro da cidade e algumas das áreas ainda ricas são as mais poluídas da cidade. Então, porque tem mais circulação, porque tem mais fluxo de comércio, por uma série de motivos. Então, não é só também a lógica centro-periferia, tem diferentes lógicas aí que são importantes de serem visualizadas. Né? A questão das áreas verdes, por exemplo, tem um paradoxo, que é Marcilac, que está no extremo sul, fazendo divisa com Itanhaém, por exemplo, é a área, o maior percentual de área verde da cidade por habitante, porque tem acho que 30 mil pessoas, um distrito de dezenas de quilômetros. Só que se você pega as áreas ruas arborizadas, é um dos menores, porque as ruas são precárias, na verdade, né? Você não tem arborização fruto de um paisagismo, você tem porque é uma área de preservação ambiental, etc, etc. E aí você vai ver que Alto de Pinheiros, que é uma zona de alta renda, é onde tem maior número de áreas arborizadas da cidade. Então, tem, enfim, diferentes lógicas ali dentro a partir dos mapas. Isso exige um trabalho longo, não sei se tão pesado, tal, mas um trabalho longo de ir juntando esses dados, né, de fazer esses pedidos via lei de acesso à informação, ou buscar numa base de dados do IBGE, e aí tem toda a diferença se vocês pensam em fazer uma coisa intramunicipal ou intermunicipal. Intermunicipal é mais fácil, inclusive, né? Até porque a gente tem a SEAD, por exemplo, que trabalha muito com os dados metropolitanos e tal. Então, isso, por exemplo, facilitaria talvez uma comparação entre os diferentes municípios e, na medida do possível, pegando talvez alguma divisão intramunicipal dos municípios que tenham, né? Os municípios que forem muito grandes e tenham dados disponíveis no nível intramunicipal, isso pode ajudar. O mapa está disponível lá no site da Rede Nossa São Paulo. Posso até colocar o link aqui para vocês, para quem não tiver ainda. O da Casa Fluminense você tem que fazer um download, mas eu vou mandar aqui o link também. Vocês olham porque ele é intermunicipal, né? Ele é metropolitano e é do Rio. Então, mandei para vocês aí também no chat do Zoom aqui. Se vocês abrirem, tá lá. E é isso. Não sei, enfim, como a gente pode ajudar, quais as questões, ou como é que vocês têm pensado? Ô, Igor, me diz uma coisa. Quantas pessoas trabalham para fazer o mapa de São Paulo? Pouca gente, na verdade. São 2 pessoas dentro da rede que ficam dedicadas a isso há alguns meses. Isso para sistematizar os dados, né? O que é importante também é, por exemplo, a comunicação. A gente tem a equipe de comunicação que faz um monte de coisas, inclusive e também trabalha os dados do mapa da desigualdade. Então, essa parte de assessoria de imprensa, por exemplo, é muito importante, porque é isso que dá visibilidade, né? A gente conseguiu participar do Profissão Repórter específico sobre o mapa, sempre tem alguma reportagem no jornal do SPTV, ou em outros jornais, enfim, sempre é o momento do ano que tem maior demanda de imprensa quando tem lançamento do mapa, geralmente é em novembro. Então, 2 diretamente a questão dos dados, mas é importante ter uma equipe, por exemplo, de comunicação, tanto para assessoria de imprensa, quanto para fazer também uma apresentação visual mais interessante. Porque é isso, né? Não adianta tabela, não adianta colocar um mapinha simples. A gente perde comunicação. Quanto mais tiver um design, alguma coisa mais interessante para dar a visualidade da coisa, melhor. São 2 pessoas em tempo integral. Não, se for só para fazer isso, também elas não ficam meses também só fazendo isso. Elas têm outras demandas da rede nesse intervalo. Talvez com 2 pessoas meio período por 6 meses, por exemplo, eu acho que rola. Pessoas que saibam trabalhar a base de dados, saibam um pouco de geoprocessamento, né, para colocar isso numa cartografia.
nada tão complexo, como você, não sei quem foi que falou, nada muito elaborado do ponto de vista de software ou de cálculos estatísticos. É mais essa coisa da comunicação, de fazer um trabalho visualmente bem feito também, que é bem Eu importante. acho que esse trabalho também é importantíssimo, né? A maneira de apresentar, quer dizer, ele chama muita atenção, né? Sim. Ele é bem organizado, ele, enfim. Deixa eu ver. E é isso, a gente, institucionalmente, eu até tinha chamado a Zuleika, que é do programa Cidades Sustentáveis, que é a nossa iniciativa em nível nacional. Mas o programa Cidades Sustentáveis, enfim, trabalha com 200, 300 municípios do país, muito em cima da questão da lei das metas, né, provocando os municípios, a gestão pública, a promover programas de metas municipais e também incentivando a construção de mapas das desigualdades. Então, tem alguns outros municípios que têm feito, a gente tem um mapa da desigualdade entre as capitais, também já foi feito, e depois até vale, enfim, vou passar o contato também de alguém de vocês para a Zuleika, caso vocês queiram também que o programa compareça ou ajude até num eventual lançamento, alguma coisa assim, eu acho que é possível também. Bom, mas eles são... a rede tem um CNPJ, não? A Rede Nossa São Paulo? Temos, Instituto Cidades É. Sustentáveis. Quer dizer, eles são funcionários da rede. São. Porque uma preocupação que a gente tem aqui é o seguinte, quer dizer, isso aí é o tipo de trabalho que não pode ser feito por voluntários, né? Acho que precisa ter persistência, precisa ter, né, alguém que... Precisa ter uma remuneração mínima para as pessoas que trabalham nisso. Sejam professores com horas-aula, sejam alunos tendo desconto nas mensalidades. Precisa ter alguma coisa a mais, para não, senão fica muito solto, né? Ou bolsista, né? Se vocês têm parceria com a universidade, bolsista de iniciação científica, mestrando. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas, mas quem quiser ir fazendo aí... Você está falando em custo, em termos de custos, né? Você tem precisa de manutenção de servidor, essas coisas assim? Não é muito pesado, não. São bases Excel mesmo. Não tem nada muito misterioso, assim. O computador normal dá conta. O site de vocês é mantido pela instituição? No Instituto. A gente tem financiamento de financiadores internacionais, Open Society, Fundação Ford, financiadores, legal, assim, alguns projetos específicos que são temáticos. Mas o grosso... Igor, qual é a fonte de recursos de vocês? É isso, são essas organizações, são financiamentos internacionais, geralmente linhas, né, de financiamento específicas para organizações da sociedade civil. Então, a Open Society, por exemplo, tem uma linha para isso, tem a Fundação Ford, tem um financiamento... sim, estava falando isso, eu estava aqui anotando e não está certo. Tem um financiamento do Fundo de Meio Ambiente da ONU para o Programa Cidades Sustentáveis. Agora, as principais fontes de informação, então, Igor, tem a oficial, né, que vocês pedem para os órgãos públicos, a prefeitura, né? Tem IBGE. Quais outras fontes assim que vocês utilizam seriam essas oficiais? População, né? A população oficial, quem faz a projeção, por exemplo, é a SEAD. Quando não é ano de censo, né? A gente precisa da projeção da população, então a gente usa da SEAD. Mas os dados municipais, em geral, são isso: município, prefeitura,
E aí tem a LAI para isso agora, né, que garante esse acesso à informação. A IBGE, SEAD, e aí tem alguns dados, por exemplo, segurança, que é a Secretaria de Segurança Pública. Todos os dados ali que vocês virem no mapa tem a fonte ali embaixo, né? Então, vou lembrar agora de cabeça se são só esses, mas grosso modo são esses os principais. A questão dos mortos, né, dos falecidos, né, que você falou, é base SUS? É SUS. É SUS. Eu queria fazer uma pergunta também. Fala, Sérgio. Quer dizer, a priori, né, a gente, de certo modo, sabe as diferenças de qualidade de vida entre as regiões mais vulneráveis e as regiões mais privilegiadas, em termos de saúde, educação e demais políticas públicas, né? Então, quando se faz o mapeamento, quer dizer, o que isso revela, vamos dizer assim, e que causa impacto, né? Em relação à comunidade acadêmica, em relação ao poder público. E também eu queria saber se os poderes públicos, no caso do município de São Paulo, do Estado, se valem, né, desse trabalho feito pela Rede Nossa de São Paulo em termos do mapa de desigualdade social. Com certeza, assim, nem sempre a gente tem como comprovar que a base foi o mapa da desigualdade, mas tem algumas políticas que mudaram muito ao longo dos anos e a gente vê literalmente no mapa a diferença, assim, né? Então, por exemplo, o tempo médio de espera por vaga em creche era clássico centro-periferia, assim, né? Centro-periferia tinha maior tempo de espera e tal, era uma diferença enorme. E aí entraram com uma ação, acho que a gente participou, já faz alguns anos, isso eu não estava ainda na rede, mas acho que a rede participou indiretamente, mas foram algumas associações de professores, de mães, etc., entraram na justiça, né, exigindo mais vagas em creches e tal, e a prefeitura começou a investir mais nas áreas que estavam sinalizadas como tendo menor número de vagas. Então, hoje o mapa inverteu. Na verdade, agora os distritos periféricos têm um tempo de espera menor do que algumas áreas centrais, inclusive, né, que tem menor demanda, até às vezes, por creche pública. Então, isso inverteu, tem um acompanhamento do Tribunal de Justiça sobre isso, do Ministério Público e tal, mas esse é um exemplo concreto, assim, que foi muito a partir do mapa, assim, né, dos dados do mapa. E também Plano Municipal da Primeira Infância escolheu 10 territórios educadores, salvo engano, esse é o nome, para priorizar a implementação do Plano Municipal da Primeira Infância. E esses 10 territórios também foram escolhidos a partir dos distritos que tinham piores dados para criança e adolescente ali, para criança especificamente, em alguns temas. Então, tem impacto. E estimula a prefeitura, pelo menos, a pensar, né, um pouco mais nas áreas menos privilegiadas. Acho que seria importante, né, se vocês não têm em São Paulo orçamento participativo, né? Não mais. Eu acho que seria um orçamento participativo com esse mapa na mão. Eu acho que daria ótimas reuniões, né? Acho que daria muita pressão popular. O que a gente tem é uma proposta que a gente faz junto com a Fundação TID Setúbal, que é uma outra fundação que atua aqui em São Paulo em relação a desigualdades, periferias e tal, e sempre fazem também editais abertos para financiamento de projetos, então também é uma possibilidade de financiamento aí, eventualmente. E a gente fez um projeto ano passado chamado Reage SP, virando o jogo das desigualdades. E além de apresentar propostas concretas de melhorias de indicadores para a cidade, a gente propôs um índice de distribuição orçamentária baseado em critérios de vulnerabilidade. Então, a distribuição do orçamento deveria ser feita, né, pelo menos a parte de investimento, por enquanto, priorizando as áreas com maior vulnerabilidade. Então, inverteria bastante ali também a tabela de orçamento por subprefeitura.
Também o Essa cérebro. vantagem, né? É, O fato de ser feito por distrito é muito bom lá em São Paulo, isso, né? Tá mais avançado. Não sei como é que tá. Talvez Santos, né? Se tiver alguma cidade aí que faça mais isso, talvez Santos, mas talvez intermunicipal eu acho que já dá muita diferença aí, né? Já seria bom, mas aqui em Santos, por exemplo, a desigualdade é brutal, né? Eu É, comentei com você, né? A desigualdade aqui é uma coisa, Santos, Guarujá também, né? né? Guarujá, nossa, Guarujá também. Aliás, todas as cidades aqui da Baixada, né? É. Então, fazer por cidade, fazer por bairro de cada cidade, eu acho que seria A fundamental. primeira coisa é dar uma olhada no que tem de dados, selecionar talvez um conjunto pequeno de indicadores, né? A gente no mapa da desigualdade trabalha com quase 50. Se vocês conseguirem juntar, por exemplo, 20 dados que são assim fundamentais e ver o nível de desagregação possível em cada município, já a primeira coisa, né? Eu acho que tem que começar devagar, né? Não dá para querer começar com o Sim, mapa do tamanho de vocês, né? Porque vocês já têm 9 anos, têm uma sim. estrutura, é começar, sim, pequeno, né? Mas acho que o que não pode é parar, né? E depois isso precisa ter consequência, precisa ter pressão popular em cima com base no mapa, né? Precisa ter Uhum. pressão popular. Esse que é o dado fundamental, né? Você ter um dado ali que você possa ir para uma reunião, né, no Condesb, por exemplo, e, né, mandar ver, né? Falar, olha, está aqui, ó, não tem. Né? Eu queria só perguntar para o Igor. Igor, Lara, você quer falar primeiro, Lara? Você abriu o microfone? Não, é. Fale, fale. Eu queria falar que eu trabalhei em Diadema também, o Tomil comentou que trabalhou em Diadema, né? E participei de uns grupos de trabalho no consórcio do Grande ABC, intermunicipal também, né? Então, o grupo de trabalho de resíduos sólidos, eu fiz parte dos anos que eu trabalhei na prefeitura de Diadema. Ali a gente tem um pouco de indicadores, tem alguns, vamos dizer assim, grupos de trabalhos específicos do ABC inteiro, mas que não tem essa amplitude que tem a Rede Nossa São Paulo da capital, entendeu? Mas é um começo também. E eu estava conversando com os candidatos a prefeito aí da região da Baixada Santista, da possibilidade de a gente montar também, eu tinha pensado nisso, né? O consórcio intermunicipal aí da Baixada Santista. Essa é uma vertente interessante também, porque começa com pequenos, e nem ele falou, 20 indicadores, né? Não tem a Rede Nossa São Paulo está ampla. Se você assistir uma apresentação de um mapa, é maravilhoso, é muito bom. Como a gente pode ir galgando esses espaços e estudando as cidades para melhorar, né, a política pública e auxiliar a gestão e o planejamento do município, né? É uma ideia também o consórcio, né, intermunicipal. E é isso que eu queria comentar. Igor, a nossa São Paulo, né, o primeiro mapa de risco, vocês começaram como assim? Vocês já tinham patrocínio? Teve alguma universidade por trás? Enfim, de que forma, qual a estratégia que vocês adotaram? Foi uma boa estratégia para início de caminhada? Olha, o começo mesmo da rede, na verdade, foram grandes reuniões com centenas de pessoas, muito chamadas pelo Oded Grajev, que na época era o diretor aí da rede, tem um trânsito muito grande na sociedade civil e chamou muita gente. E aí, pouco a pouco, foi tendo financiamento. Então, como o mapa é de 2011, nessa época a rede já tinha um escritório, já tinha equipe, sim. Eu não vou saber com precisão qual foi a fonte do recurso naquela época, mas já tinha, eu sei que depois de um ano mais ou menos de começar esse processo, eu sei que a rede já tinha gente trabalhando direto, então sempre teve algum financiamento base ali, sabe? Porque, sim, é difícil dar sequência às coisas quando é só voluntário, né?
Mas eu acho que nesse caso especificamente, se o objetivo é muito concreto, fazer o mapa, tem essa possibilidade das universidades, eu acho, né? Porque uma pessoa para estar algumas horas por semana sistematizando dados, isso é útil ali para a pesquisa, né? Para o meio acadêmico também. E só voltando um pouquinho também, a pergunta do Célio, né? E o Pascoal também falou alguma coisa. Quer dizer, o mapa, quem é que mais utiliza o mapa, na tua opinião, né? Tudo bem, a prefeitura pode se valer dele, né? Mas assim, quais as entidades, instituições, né, que mais se utilizam justamente para buscar políticas públicas ou investimentos em determinadas áreas? Como é que está esse movimento aí atualmente? Tem de tudo, assim. O mapa ele é realmente meio pop, assim. Desde estudantes, tem muito estudante que usa. Tem pessoal acadêmico conhece o mapa também. Jornalistas também utilizam bastante para a gente às vezes nem dá entrevista, mas eles sempre colocam ali algum dado. Os políticos usam também para o bem e para o mal, mas a maioria das vezes para o bem. Tem alguns que já são parceiros mesmo assim da rede de citar, de referenciar mesmo, tal. Não sei, é algo que já, como já está muito consolidado assim, não tem muito controle, mas é isso. Ele vai desde o estudante de segundo grau até o secretário municipal, enfim, pesquisador. Sandro Tadeu chegou? Oi, Sandro. Sandro é um jornalista do jornal A Tribuna. Uhum. Ele está chegando agora. Deve ter tido um problema lá com o trabalho dele. Enfim. Não, ele continua na redação, segundo Me apresentar, Sandro, a gente está numa conversa boa aqui, viu? Sandro vai ajudar bastante a... Ô, Pascoal, ele está dizendo que está lá na redação, daqui a pouco ele tenta entrar aqui, tá bom? Para falar. Eu não vi, eu nunca olho o chat direito. Agora, o Instituto, né? Qual é o nome mesmo do Instituto? Me perdoe, Igor. Instituto Cidades Sustentáveis. Tá. Quer dizer, o Instituto Cidades Sustentáveis, ele, dependendo da região ou do município, ele pode ser, vamos dizer, contatado, né, para auxiliar na implantação de mapa na região, no seu município, é isso? Pode, não é um problema em si, não. A gente, na verdade, faz os pedidos via LAI, assim, né? Às vezes a gente tem alguma ajuda de algum técnico da prefeitura que é mais próximo e tal, mas também vocês podem simplesmente fazer o pedido via LAI. Claro que é mais fácil quando você tem uma boa disposição institucional aí da prefeitura. Então, procurando um ou dois pontos de entrada, né, dentro das secretarias municipais, para vocês entenderem o que o município tem ou não de dados, isso pode ajudar sim. Então, se vocês tiverem contato também, com certeza ajuda, mas não necessariamente não é imprescindível. Vocês tendo clareza, né, de que aquele dado existe, vocês podem pedir via LAI. E aí... A Lenimar está vinculada ao BR Cidades, né? Sim. Acho que eu tenho a impressão que o mapa da desigualdade também deve interessar bastante ao BR Cidades, né? Bastante. A Observa Santos, eu não sei bem como é que os dois estão interligados, mas... Não, o observatório, ele é um organismo da Universidade Católica, ele é um grupo de pesquisa, né? Ele é um grupo de pesquisa que reúne principalmente pesquisadores e professores da arquitetura e urbanismo e também de outras áreas, como
tecnologia da informação, a TI, né? Também temos a participação por vezes, pessoal do direito. Agora, o BR Cidades é um organismo da sociedade civil, no qual o observatório participa, né? Quer dizer, não só participa, como o observatório é um dos fundadores, né? É das instituições que dá apoio, juntamente com outras, o Fórum da Cidadania, o ELOS, o Procomum, né? Então, na verdade, são coisas, ele tem relações, né? Agora, eu acho o seguinte, né? Eu estou entrando nesse assunto agora e realmente seria interessante, né, no meu caso, conhecer mais de perto. Eu vou entrar no site para conhecer esse mapa, né, que já existe, né? Enfim, esse material que já existe. Mas eu acho que a gente tem que começar da forma que as pernas dão para começar, até onde as nossas pernas alcançam. E com isso, né, isso é uma experiência que a gente tem aqui na região, em vários momentos, né, e ir expandindo e crescendo, né. Agora, eu não sei se aqui dentro da economia de Francisco se já foi discutido isso aí, né. Quer dizer, que eu acho que a gente tem que contar com a colaboração de um máximo de instituições possíveis. Primeiro que tem que definir qual é o núcleo, né? Eu diria, eu não sei, talvez eu nem esteja sendo muito realista, né? Mas, por exemplo, no caso aí do Igor, o núcleo talvez seja a rede Nossa São Paulo, né? Nossa São Paulo Sustentável. Rede Nossa São Paulo é a iniciativa especificamente aqui dentro do município de São Paulo. Então. Agora, no nosso caso aqui, eu acho que a gente, para começar, eu acho que a gente poderia contactar e começar a agregar as instituições de ensino e pesquisa, né? Eu duvido, por exemplo, que em alguma das universidades, alguma das faculdades de medicina aqui em Santos, não se tenha dados do SUS que interessem para a elaboração desse mapa, que estejam sendo trabalhados pelos professores, algum professor. Não sei, eu acho que a gente tem que dar uma pesquisada, né, ver com quem a gente pode contar desde o início. É claro que as prefeituras, sem dúvida nenhuma, né, mas a gente sabe que há uma enorme assimetria entre as prefeituras, inclusive em termos de estruturação. Tem prefeituras mais estruturadas, com seus dados mais estruturados. Eu citaria aqui, pelo menos na minha área, a Prefeitura de Santos e de Praia Grande, né? São as mais bem estruturadas no que diz respeito a dados sobre aspectos urbanos em si, né? Mas eu não sei se isso já foi feito aqui, né, na economia de Francisco, ou se ainda precisa fazer, mas eu acho que se nada foi feito, acho que a primeira a gente precisa mapear com quem a gente pode contar, né? Ou a quem contactar, né? A economia de Francisco vai servir como núcleo agregador no primeiro momento, né? Olha, a economia de Francisco, o que ela fez, Linimar, foi o seguinte: ela colocou na plataforma, né, de políticas públicas que está sendo desenvolvido pelo BR Cidades, pelo Fórum da Cidadania, colocou o mapa da desigualdade como uma proposta, mas ainda não tem um núcleo, né, que diga assim, olha, nós vamos desenvolver, nós vamos ser os responsáveis por desenvolver o mapa da desigualdade, né? Enfim, acho que isso aí está em aberto, né? Eu acho que enfim, é algo extremamente importante. Eu acho que eu não sei como é que isso poderia ser feito junto com as universidades, se 2 ou 3 universidades podiam
bancar isso aí, né? Com cada uma fornecendo, digamos, um certo número de horas aula, né? Para 2 ou 3 professores aí interessados. E eu vejo por aí. Por isso, eu acho que você observa Santos, né? Que é da Unisantos, né? Está vinculado à Unisantos. Acho que seria seria muito bom se ele pudesse participar e assumir. Algum núcleo tem que assumir, assim como lá em São Paulo, a rede é quem comanda, né, Igor? A rede é quem comanda, faz o cronograma de trabalho, enfim. Não, a rede é quem faz, a prefeitura criou até depois de alguns anos um observatório de dados municipais, que alguns dos dados a gente até pega de lá. Também já por distrito, já desagregado. Mas isso é isso, foi uma criação ao longo dos anos. Oi. O Instituto Cidades Sustentáveis, ele se relaciona, ou ele se vale dos objetivos do desenvolvimento sustentável? Sim, a gente usa muito, a gente participa da comissão dos ODS aqui em São Paulo. No mapa desse ano, acho que não, deixa eu olhar aqui se a gente... no mapa também a gente relaciona, né, todos os indicadores com os ODS, então com qual ODS ele se relacionaria, né, aquele indicador. Então, por exemplo, estou aqui, sei lá, resíduos sólidos coletados per capita. E aí tem uma concentração maior no centro, tal, e aí tem aqui, ODS 12, consumo e produção sustentáveis. Então, tem essa relação, a gente participa da comissão municipal e da comissão estadual dos ODS. E sim, a gente, enfim, tem trabalhado nesse sentido, sim. Tudo que a gente vai propor... Essas comissões são, vamos dizer assim, desenvolvidas pela sociedade civil ou pelas órgãos públicos? Nesse caso, a comissão municipal e a do estado são as comissões do governo, né, com participação da sociedade civil. A gente foi eleito. Uhum. E também tem espaços que são só da sociedade civil. Então, a gente participa de um grupo de trabalho da sociedade civil para a Agenda 2030, que faz anualmente um relatório, né, de monitoramento dos ODS no Brasil. Então, tem iniciativas que são em espaços institucionais participativos oficiais e tem iniciativas que são só da sociedade civil. As duas coisas. Ok. Lenimar, só respondendo, então, o núcleo da economia de finanças circulares só está estimulando, na verdade. Não, nós não começamos nada. O Pascoal é o nosso professor no assunto, né, dentro do núcleo, e a pessoa que está liderando esse processo, né? Mas justamente essa reunião é para a gente tentar iniciar todo um trabalho nesse sentido. E é bom saber, né, que o BR Cidades tem amplo interesse nisso, né? E quem sabe a Unisantos, né, não seja já uma das universidades, né, que possa dar um apoio. O professor Tomio, né, que está aqui presente, ele mesmo já citou, né, que está realizando um trabalho, vamos poder acessar esse relatório, né? Eu gostaria até de ouvir, se possível, também um pouquinho, para ver o quanto tem de similaridade, né, com o que nós estamos conversando agora, o mapa, né? E eu acho que tem tudo aí para se iniciar um trabalho nesse sentido, né? Tá? Mas de acordo com como você mesmo falou, Lidmar, assim, a gente medindo bem o passo que a gente possa dar, com certeza. Bom, uma observação que eu queria fazer assim, a plataforma de prioridades para a gestão pública, como o nome está dizendo, ela vai apontar prioridades para a gestão pública dos 9 municípios e da região metropolitana. Agora, haverá também algumas questões que a plataforma vai apontar para a própria sociedade civil. Então, por exemplo, a construção do mapa da desigualdade, eu entendo que seja uma proposta a ser viabilizada pela sociedade civil, com um conjunto
instituições e movimentos sociais, de grupos de estudo, né, que poderão se dedicar a esse trabalho, naturalmente tendo uma referência, né, que pode ser a Economia de Francisco, pode ser o Observa BS, ou ambas, né, enfim, mas acho importante a gente ter isso em mente, que algumas propostas, né, elas não vão ser dirigidas à gestão pública, e sim à própria sociedade civil, tendo o Fórum Social da Baixada Santista como uma referência geral. Eu acho importante essa colocação. Agora, eu acho que tem que ter um elemento material, entendeu? Por exemplo, Economia de Francisco, ou o grupo Economia de Francisco, que dê o start na coisa. Por exemplo, eu acho que tudo tem que começar com a elaboração de um plano que vai do zero. Quem que é responsável agora nesse momento? Quem que vai agregar agora nesse momento? Né? Com quem que vamos conversar? Com quem podemos conversar? Quais são os indicadores que achamos interessantes trabalhar nesse momento e que podemos trabalhar? Com quem vamos conversar? Né? Onde esses dados estão disponíveis? Quem é que na região trabalha esses dados? E assim, a gente, não sei, um plano geral. Eu estou chutando aqui as coisas, mas a gente começar com um plano, eu acho que inclusive escrever o plano. Essa conversa aqui está me lembrando um pouco a rede Nossa Santa Sustentável, né? Se bem que eu acho que a formulação que está sendo feita aqui, ela é uma formulação feita em outras bases, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente tem que começar elaborando um plano, ver quem se oferece para fazer esse plano, né? Conversar, depois vir para esse coletivo aqui, ou se todo mundo, todos nós, né? Eu acho assim, importantíssima essa experiência que o Igor está trazendo, mas o Igor está trazendo algo que já está de pé, já está estruturado, que já tem suas próprias pernas para caminhar, né? Que começou lá, por exemplo, de uma maneira, eu imagino, muito simples, né? Certo? Com algumas poucas pessoas, algumas poucas entidades, né? E que, pelo que ele está falando, né, cresceu bastante. Hoje tem, né, uma dimensão bastante interessante. Eu não sei, dessa conversa aqui, eu estou achando que talvez a gente tenha que sair daqui hoje, é uma proposta, se todos, com algumas pessoas encarregadas de elaborar um plano para começar. Um plano. Né? Aí a gente vai conversar com BR-Cidades. Eu acho que esse plano são sim, umas poucas linhas, não precisa ser não. E apresentar, por exemplo, acho que aqui, do pessoal que eu estou vendo aqui, aliás, eu queria cumprimentar o Sandro acabou de chegar, ele ainda está de máscara, ele deve estar no trabalho dele lá. Tudo bom, Sandro? Já estamos aqui avançados aqui na reunião, depois eu te dou os detalhes do que a gente já andou conversando. Obrigado pela tua presença, viu? Opa, tudo bem, Pascoal? Boa noite a todos. Peço desculpas pelo atraso, estou aqui na redação, dei uma fugida agora aqui para o refeitório para ficar mais tranquilo, né? Que ali na redação hoje o ambiente está meio agitado. Mas queria parabenizar a iniciativa aí, né? Enfim, acho que é um pontapé importante, é um projeto que é mais do que necessário aqui para a nossa cidade. E, enfim, peço desculpas pelo atraso, mas foi o horário que deu para chegar aqui. E vamos ver se a gente consegue contribuir de alguma forma, né? Acho que é importante esse trabalho, essa articulação com as universidades. Eu vi o pouco que eu ouvi, né? É importante ver o que as universidades já têm de fato, né? Um trabalho nesse sentido. Vocês estavam falando sobre a questão do SUS.
Eu fui setorista durante algum tempo aqui no jornal, então eu conheço um pouco o DataSUS, que é um banco de dados excelente, onde você consegue fazer muitos cruzamentos, consegue obter muitas informações, e eu deduzo que o grupo de saúde coletiva, né, o núcleo de saúde coletiva da Unisantos, tenha bastante gente, né, com conhecimento nessa área. Eu sei que há alguns anos, alguns 2 ou 3 anos, houve uma reformulação completa ali, né, desse núcleo lá da Unisantos, enfim, muitos professores conhecidos acabaram saindo de lá, mas eu imagino que tem um trabalho bastante consolidado e pode ajudar bastante nessa questão da saúde, né? Legal, já deu uma ideia muito boa aí, o DataSUS, né? Já é um caminho. Agora, eu acho O Tomil que eu quer falar, posso Pascoal. fazer algumas Pascoal, linhas. deixa eu só fazer um comentário, porque o Baldo me pediu. Eu mandei para você, para o seu WhatsApp, o trabalho que nós fizemos, viu? Chamado Baixada Santista em Números. E esse trabalho, o objetivo é o seguinte, nós já temos muita informação, tá? A questão é organizar essas informações e torná-la útil socialmente, né? Então, eu conheço um pouquinho esse trabalho aí do pessoal da Nossa São Paulo, tá? E o mapa que eles desenvolvem, entendeu? E aí, nós fizemos com os alunos, organizamos as informações da Fundação SEAD, do IBGE e da FIRJAN. A FIRJAN, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, tem um índice de desenvolvimento municipal, né? E esse índice começou de 2005, o que nós trabalhamos foi de 2005 até 2017, né? E ele pega a metodologia do IDH. Então, ele pega todos os municípios, né? Pegamos todos os municípios da Baixada Santista e examinamos esses dados aí, tá? Então, foi o início de um trabalho que culminou nessa publicação em 2019. Ela teve que dar prosseguimento em 2020, mas aí o que aconteceu foi com a pandemia e depois com o corte de verba e tal, aí o trabalho ficou interrompido, tá? Ele vai dar sequência agora, em 2021, né? Organizando as informações da SEAD, do IBGE e outras informações, né? Como esse do CAGED e outros mais ainda, tá? Mas eu passei para você. Alguém poderia se encarregar, eu não tenho esse trabalho, viu, Tomil, de distribuir para nós esse trabalho, né, para que a gente conheça. Está no site da Unisantos, mas eu já você falou. Eu mandei para o Pascoal agora não, assim que o Baldo pediu, eu mandei para o Pascoal via WhatsApp, e aí, via WhatsApp, Pascoal, pode mandar para o pessoal, tudo bem? Tudo tá? bem, claro. Se você dar uma olhada no seu WhatsApp, já está no WhatsApp. Tá. Tudo bem? Tá legal. Mas o Lene Marel é um começo, porque nós estávamos com os alunos, né, eu que coordenei, né? Mas ainda, como que eram os alunos do último ano, eles, assim, foi muito difícil motivá-los, porque eles estavam mais interessados em fazer o TCC e ir embora, né? Entendeu? A faculdade. Mas, assim mesmo, nós conseguimos, né, motivá-los a fazerem esse trabalho aí, entendeu? Dividir a turma por cidade, coletamos e analisamos os dados, né? Foi o início disso. Como é que chama o teu núcleo lá, Tomil? Chama Labores. Labores. O Laboratório de Observação Socioeconômica, Labores. Porque sendo da Unisantos, eu acho que já pode, né, eventualmente, pensar em articular com o observatório, com o Observa. Isso que eu ia falar. Eu acho que vocês têm que conversar bastante. A Lenimar, o Tomil, a Mônica, enfim. Sim, né? Sim. Acho que é legal isso. Na medida que a gente... E também com o pessoal, não de TI, né, mas com o pessoal que trabalha o georreferenciamento de dados, né, que é muito importante, né? A gente, não sei lá, Tomil, se tem no pessoal da economia, mas nós, em urbanismo, sempre trabalhamos com dados georreferenciados, então, enfim, eu acho que
A gente pode já começar a pensar em domesticamente ver o que a gente tem, né? Mas, sem dúvida alguma, a gente vai ter que mobilizar outras universidades, né? Para deixar o Igor por dentro, o Tomio e a Lenimar são da mesma universidade, né? São da Unisantos. Por isso que acho que a ideia de juntar os dois é muito boa, né? Não, e viável, né? Porque, às vezes, se a gente pensa em juntar coisas de universidades diferentes, a gente tem algumas dificuldades, né, de fazer isso. Mas, no caso, claro. Somos da Católica e a gente faz tranquilo. Viu, Lenimar? Podemos entrar em contato com o Daniel, que é professor da Federal. Esse cara é muito interessante. Tá? Nós temos o Observa BS, nós temos um termo de cooperação com a Unifesp. Nós temos trabalhado com a Unifesp aqui também, entendeu? Então, tá bom. Por aí a gente já pode puxar outros laços aí com outras unidades da Unifesp, e, obviamente, com o Daniel, que conhece super bem a região, né? Ele é daqui, né? Daniel tem livro publicado sobre a região, né? Então, você participou da publicação, eu também, né, Pascoal? Ele foi o organizador, ele conhece bastante. Organizador. Pascoal, só uma questão de ordem. Precisa ver o tempo do Igor também, né? Claro. Tá bom? Mas, Igor, pelo que você está ouvindo dessa tropa aqui, o que está achando do encaminhamento? Tá bom, né? Não, acho que vocês têm muitas parcerias aí potenciais, né? Aquele grupo também que o Sandro falou da medicina, né? Com certeza eles têm, enfim, sabem mexer no DataSUS até do avesso. Então, para eles isso é bem fácil. Talvez separando, precisa entender, escolher alguns indicadores que vocês acham importantes, eventualmente endereçar para alguns grupos, já que vocês ainda não têm uma pessoa dedicada para isso, mas vocês podem dedicar os dados de saúde para eles, por exemplo, né? E aí o pessoal de educação, não sei, se tiver alguma outra parceria, algum sindicato, alguém que possa apoiar, procura esses dados aqui para a gente, por favor. Isso, para quem trabalha com isso, é muito fácil, entendeu? E aí depois procurar alguém que possa fazer a parte visual. Enfim, acho que tentar juntar e entender quais são os indicadores, definir ali algumas escolhas metodológicas e depois juntar esses dados no aplicativo ali de georreferenciamento, né, para poder fazer o mapa e dar a visualidade para eles. Tá bom. Pessoal, deixa eu falar uma coisa, Pascoal. Quero agradecer essa reunião, de participar aqui dessa reunião, agradecer o Igor, que me atendeu tão prontamente, né, passando o link da reunião, com tanto carinho. Muito obrigada. Eu tenho um compromisso agora às 7h30, 19h30, né? E preciso sair da reunião. Contem comigo, viu, pessoal? Agradeço poder participar dessa reunião e vamos junto, vamos tentando desbravar esses indicadores, né? Desbravar esses indicadores para melhorar essa gestão e planejamento de cada município. Somos nós mesmos, não tem outra turminha que vai pegar firme nisso, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Preciso sair, tá? Valeu, Mara. Obrigado. Até mais. Bom, eu vou pegar o trabalho que o Tomio mandou, vou juntar com o mapa e com o guia da Rede Nossa São Paulo, né? Vou colocar algumas observações da reunião de hoje e vou mandar para vocês. E aí espero acho que a primeira conversa que a gente pode ter daqui é Lenimar e Tomio, né? Vendo como é que pode juntar o Labores e o Observa Santos, né? Dentro da Unisantos. Acho que
negócio. O Inácio quer falar, o Inácio. Dentro daquela plataforma, né, que vai ter a reunião amanhã, isso vai ser encaminhado dentro da plataforma também, né? Vai ser encaminhada a proposta, né? A proposta. Tá. Agora, quem vai assumir a proposta está indo em nome da economia de Francisco. Então, a gente assume. Mas pelo desenvolvimento que teve hoje aqui na reunião, eu acho que isso vai acabar ficando com a Unisantos, né? Que acho que é o mais adequado ficar com a Unisantos, né? Que tem, enfim, tem estrutura para isso, tem já 2 grupos formados. Na economia de Francisco, a gente só tem o santo, né, para rezar, né? Mais ou menos, né, Pascoal? Já é bastante. Pessoal, olha, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que discutir. Quando eu falei desse plano, não é nada complicado, não, entendeu? Não, claro que não. Inclusive, até avaliar, né, se é interessante ficar ter uma única universidade, né, que a gente sabe que tem alguns expertises, né, sabe? Eu não consigo, não sei, aqui tem universidades, faculdade de medicina, né? A gente precisaria ver como é que essas faculdades estão trabalhando, porque a Unisantos não tem medicina, né? Lenimar, tem a área Evaldo. de saúde coletiva. O Evaldo Stanislau, eu não tenho contato com ele, não sei se você tem. Não, é que tem o pessoal de saúde coletiva, que foi citado aqui, que é uma ponte. Conversar com eles, para eles até fazerem uma avaliação, né? Se não é preciso agregar, por exemplo, em algum curso de medicina de outra instituição. Sabe o que eu estou querendo dizer? Por isso que eu acho importante, eu acho que temos que até nós aqui, né, marcarmos um encontro para fazer esse planinho aí, entendeu? Um plano simples. Sim. Tá? Como é que a gente começa? Com quem vamos conversar? Quem pode estar nesse primeiro momento, né, como núcleo estruturador da coisa? Você não quer fazer esse plano, Lenimar? Olha, eu acho que a minha ideia, acontece que eu estou tão entupida de coisas, ainda bem que eu não estou dando aula, entendeu, esse semestre. Mas a minha sugestão é talvez a gente nos encontrar e pensarmos na coisa, né? Poderíamos ser o Baldo, eu, Pascoal, o Tomio, o Inácio, o Sandro, se ele quiser participar. E a gente conversa meia hora, 40 minutos, no máximo 1 hora. Cada um pensa antes, entendeu? E a gente... Eu acho que com esse... É o plano para dar o pontapé, entendeu? Eu acho que com esse material que o Pascoal assim, vai agrupar, né? A partir dele a gente pode conversar a partir desse plano, né? E a gente começa a dar uma estrutura a isso daí. Eu vou fazer isso, eu vou juntar o mapa, o guia lá da rede e esse trabalho que o Tomil mandou, né? Vou fazer um brevíssimo resumo da reunião aqui, do que a gente encaminha para vocês. E aí eu acho que agora o próximo passo é, depois disso, se alguém tiver alguma observação a mais, coloca. E eu acho que o Guizo agora está com a Lenimar e com o Tomil, num primeiro momento. Isso não significa, né, que a gente... Eu acho que se puder colocar a Exanc, né, para ficar junto, a Unisanta, a Unifesp, enfim. Tem o Daniel, parece, Daniel também, né? Que você citaram, alguém né? tem que ficar com o Guizo, entendeu? Senão... Mas, de qualquer maneira, Pascoal, olha só, vai ter a proposta da Lenimar, muito boa, mas você, né, a gente ajuda
a gente marca uma outra reunião para fazer esse brainstorm aí, a partir dos subsídios que você vai passar para a gente, entendeu? E a gente fecha esse plano em conjunto. E também acho que a partir assim começa a implantar, acho que vai precisar da ajuda aí de vocês aí, da implantação, né, em termos de sistemas, né, do banco de dados. Aí a gente vai precisar da estrutura das universidades, do jeito, né, Tomil? Sim. Aí tem que pegar a estrutura das universidades, né? Isso. Tudo bem, pessoal? Vamos liberar o Igor? Sim, sim. Que agora ele está de casa para a gente. Agradecer muito ao Igor, né? Nossa, que paciência. Agora, Igor, essa gravação, depois você manda para o Pascoal, de alguma forma, né? Para a gente poder dividir no nosso grupo, tá bom? Entre os participantes também, por gentileza, tá bom? Mando sim. Tá, joia. Sandro, quer falar mais alguma coisa, Sandro? Não, tranquilo. Beleza, então. Bom, pessoal, então vamos nos despedir aí. Sandro, obrigado aí, viu? Tá? Obrigado a todos. Ô, Tomil, fala, Tomil. Eu não vou poder participar da reunião amanhã, porque eu tenho uma reunião da Unisantos, é a nossa primeira reunião, tá? É a reunião que inicia. Então, eu vou ter reunião de manhã e no final da tarde. Começa às 5 horas, a parte da tarde, tá bom? Sem problema, mas estou junto, tá? Mas muito obrigado. Puxa, Estamos juntos. Obrigado, Tomil. Muito bom. Deixa eu só entender uma coisa. Bom, você vai mandar esse material, a gente vai ler, vai pensar, né, como dar o start na coisa, como começar. E você, Pascoal, dá um tempo e depois marca uma outra reunião, é isso? Isso. Eu acho que... Sim, sim. Próxima quarta-feira? Não precisamos marcar nada hoje. Isso, também acho. A gente conversa depois. Pode ser no dia 30, né? Às 9 horas da noite. Nossa, sábado? Que horário? Sábado. Dia 30, às 9 da noite. É que tem o Santos e Palmeiras, né? Tá bom, tá bom. Sei que alguém achar ruim, mas ninguém gosta de futebol. É o único dia que você tem, dia 30. Acho que o Igor é palmeirense, pelo jeito. Eu gosto de futebol. Mas a gente conversa, gente. Vamos lá. Obrigado, Igor, mais uma vez. Muito obrigado, Igor. Valeu, cara. Tudo bom, hein? Valeu. Tchau. Valeu, bom trabalho. Obrigado. Prazer. Tchau, gente. Tchau. Cuidem. Tchau. Tchau, Márcia. Tchau, obrigado. Tchau, Márcia. Tchau, Márcia. Obrigado. Tchau, abraço. Tchau, Inácio. Abraço, Tchau, Tomil. Tchau.